vocês é sobre a história dos computadores, como tudo surgiu. Claro que eu vou falar brevemente porque é um assunto muito extenso, mas só para vocês terem uma noção mesmo, tá? Primeiramente, a palavra computador vem do latim computare, né, que significa calcular. Então, todo objeto utilizado para fazer cálculos, tá? Ele pode ser chamado de computador, tá? Em 1953, a empresa IBM, ela inventou o primeiro computador, tá? Só que esse computador, ele era utilizado apenas em empresas, porque ele era muito caro e, para vocês terem uma ideia, a energia que ele gastava era suficiente para iluminar uma cidade inteira de médio porte. Tá certo, gente? E desde a invenção até os dias atuais, a geração dos computadores ela é marcada por 5. E nós vamos ver uma por uma, ok? Então, pessoal, a primeira geração de computadores, tá? Ela começou no ano de 1946 e foi até o ano de 1954. Historicamente, vocês podem perceber que é o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, tá? Então, os Estados Unidos, querendo sair à frente na corrida tecnológica, tá? Para fazer frente aos seus inimigos, eles inventaram o primeiro computador. Tá? Esse computador ele não tinha finalidade comercial, ele tinha a finalidade apenas o quê? De vigiar os inimigos, tá? Calcular a energia nuclear, ou seja, tornar os Estados Unidos mais forte ainda. E o nome dele, desse primeiro computador, era ENIAC. O tamanho dele, gente, era do tamanho de um prédio de 3 andares mais ou menos, tá? E ele consumia de energia o equivalente à energia que consome hoje uma cidade de médio porte. Então era muito caro para ser mantido, tá? Então ele não foi comercializado, ele tinha apenas, né, finalidades científicas na corrida tecnológica durante a Guerra Fria, tá? Essa é a primeira geração de computadores. Então, gente, a segunda geração de computadores também na Guerra Fria, nos anos de 1954 a 1965, tá? Claro que nessa época os computadores já começaram a serem comercializados, tá? Mas não era qualquer pessoa que podia comprar computadores. Eles eram comercializados apenas para empresas, tá? Então a IBM, que continuou, né, com a fabricação de computadores, juntamente com a Hamilton, que também se destacou nessa geração, elas começaram a vender computadores principalmente, sabe para onde? Para o Pentágono, nos Estados Unidos, tá? Isso em plena Guerra Fria. E os computadores eram menores, não eram, né, tão grandes, tão robustos como o primeiro que eu citei, tá? Mas ainda tinha muito a descobrir. Vamos lá? Bom, gente, a terceira geração de computadores, ela é assim, ela é muito marcante. Por quê? Ainda continua-se no período da Guerra Fria, porque ela vai de 1964 até 1977, essa terceira geração. E, gente, e vai ser uma geração marcada por muitos fatos históricos relevantes. Por exemplo, tá? A IBM, que já havia, né, surgido com o primeiro computador, tá? Ela passa a sofrer a concorrência da recém-criada Apple, do Steve Jobs, né? Ao mesmo tempo, né, na mesma época, uma pessoa chamada Bill Gates cria a Microsoft. Então, olha só quanto avanço em relação às duas primeiras gerações, tá? Então, começou uma concorrência entre a IBM e a Apple,
e a Microsoft querendo o quê? Colocar os sistemas operacionais nos computadores. E aí, né, a Apple se recusou, falou, não, eu vou ter o meu sistema operacional, mas eu não vou compartilhar com ninguém. E assim é até hoje, né? A Apple, ela tem um sistema operacional que é só dela, ela não compartilha, né? Como o Windows da Microsoft é compartilhado. E nessa terceira geração de computadores, gente, todas as pesquisas estavam voltadas para os projetos da corrida espacial. Tanto que em 1969, né, pisou o primeiro homem à Lua e esses estudos estavam todos eles influenciados dessa terceira geração de computadores, tá certo? Para vocês terem uma ideia da importância dessa terceira geração. Vamos dar continuidade. Pessoal, então a quarta geração de computadores, ela pega o ano de 1977 e vai até o ano de 1991, tá? Nessa fase foram criadas as unidades de processamento central, que é a chamada CPU, né? Dos computadores de mesa, tá? E essa época também da informática, da computação, ela é marcada também pela concorrência mais acirrada entre os sistemas operacionais Windows e Apple, tá? A invenção da internet também fica nessa quarta geração de computadores. E um detalhe muito importante, qual é? Os computadores deixaram de ter fins apenas empresariais e científicos e passaram a ter fins comerciais. Então, as empresas, né, que antes só o Pentágono nos Estados Unidos havia adquirido, né, computadores, agora não, as empresas de um modo geral passaram a adquirir computadores, tá? Embora a internet ainda nesta época ainda era muito restrita, tá? Ela começou também a funcionar nessa quarta geração de computadores. Nessa quarta geração de computadores surgiram também os HDs, chamados de discos rígidos, tá? E, gente, historicamente falando, a gente tem que contar o que? O primeiro hacker também, que surgiu nessa quarta geração de computadores, tá? Ele era chamado de Kevin Mitnick e ele invadiu o sistema da atual Motorola, que na época era recém-criada, era uma empresa jovem, tá? Ele foi o primeiro hacker norte-americano, tá? Que invadiu o sistema da Motorola, concorrente, tá? Então já é um fato também importante para ser dito aí dessa quarta geração. E a quinta geração é a que nós estamos, que teve início em 1991 e estamos nela até hoje, tá? Não tem muita novidade para eu falar para vocês já sabem, tá? É a popularização dos computadores e da internet, tá? Surgiram os sistemas de 3G, 4G, 5G e a gente nem sabe, porque eles avançam a cada dia, né? Os processadores Intel, tá? Tudo marcando essa quinta geração de computadores, tá certo? Então a inteligência artificial, ela está em qualquer lugar hoje, tá? O que antes, lá na primeira geração, era apenas estudos, cálculos, passando para investigações em guerra, passando, né, para resolver problemas de empresa e depois começando bem lentamente a ser comercializado, hoje é o que? É a massificação. Todos os lugares têm computadores dos mais diversos tipos, tá? Potentes, internets de fibra ótica super velozes, tá? Então é o que? É uma verdadeira revolução na tecnologia, essa quinta geração de computadores, é a que nós estamos vivendo,
tá? Então, gente, para poder ilustrar melhor tudo isso que eu falei, claro que eu falei bem resumidamente, porque esse assunto é muito extenso, tá? Eu vou passar para vocês uma animação muito interessante e vocês vão entender melhor sobre o que? Sobre a evolução dos computadores. Vamos assistir? Preparem-se para embarcar numa super aventura. Olá, garotada! Meu nome é Mouse. Estou aqui para levar vocês a uma viagem muito legal na máquina do tempo. Vou contar a vocês a história do computador. Essa máquina que auxilia as pessoas no trabalho, que diverte e informa. Vamos lá! Os homens nos tempos antigos utilizavam pedras para contar o rebanho. Eles registravam nas rochas e nas paredes das grutas tudo o que viam e criavam. Essa paixão pela matemática e por guardar suas informações vem desde a Era das Cavernas. O primeiro aparelho de calcular de que se tem conhecimento é o ábaco, inventado pelos chineses há cerca de 2.500 anos. Ele era formado por fios paralelos e contas ou arruelas deslizantes que, de acordo com a sua posição, representavam a quantidade a ser trabalhada. O filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal, em 1642, aos 18 anos, criou a primeira máquina mecânica de calcular, chamada Pascalina, que trabalhava com alavancas. Ela foi utilizada para auxiliar seu criador no trabalho de contabilidade. Entre 1802 e 1822, o matemático e engenheiro inglês Charles Babbage projetou uma máquina que fazia cálculos sozinha. Para funcionar, bastava colocar nela as informações iniciais. Por ter criado esse projeto, atualmente Charles Babbage é considerado o pai dos computadores modernos. Ada Byron King, a condessa de Lovelace, trabalhou com Babbage desenvolvendo programas para sua máquina. Ada Byron King foi a primeira programadora de computadores da história. E nessa época, garotada, nem existia a luz elétrica. Em 1893, surgiu a primeira máquina de calcular de 4 operações. Ela era um pouco diferente das máquinas de calcular de bolso que conhecemos hoje. Como o tempo voa! Já estamos em 1935. Nesse ano, a empresa IBM lançou a primeira máquina de escrever elétrica e a máquina de multiplicar, movida a cartões perfurados. Em 1946, entra em funcionamento nos Estados Unidos da América um computador muito sofisticado, o primeiro computador moderno, o ENIAC. Seu tamanho era de um prédio de 3 andares e consumia a mesma quantidade de energia elétrica de uma cidade. Apesar de tão grande, sua capacidade de processar informações era inferior à de um computador atual. É interessante lembrar que todos os computadores dos quais falamos até agora eram computadores experimentais, não estavam à venda em lojas. O primeiro computador produzido para venda foi lançado pela IBM em 1953. Era um equipamento tão caro que apenas as empresas grandes podiam comprá-lo. Esse é com vocês, garotada! Em 1962, nasceu o primeiro videogame. Ele foi inventado pelo estudante Steve Russell e espalhou-se como uma febre nos laboratórios de informática dos Estados Unidos. Era um videogame bastante simples, com apenas alguns pontos luminosos na tela que eram comandados pelo jogador. Em 1964 eu nasci. Meu criador foi Doug Engelbart. Minha função é a de auxiliar as pessoas na utilização dos computadores, fazendo com que as instruções para o computador deixem de ser digitadas e passem a ser clicadas. No ano de 1970, surgiram o nosso amigo disquete e a nossa amiga impressora. O disquete facilita o transporte de informações e a impressora passa para o papel todos os trabalhos que fizermos. Assim, o disquete é um meio de transporte e a impressora é um equipamento de saída de informações. Como
tudo passa muito rápido em nossa viagem na máquina do tempo, já estamos no ano de 1980, quando foi lançado o IBM PC. Isso mesmo, aquele conhecido nosso do dia a dia, o computador pessoal. Mas não tão veloz como é hoje. O seu formato era semelhante ao dos computadores atuais. Em 1995, foi criado o primeiro desenho animado totalmente desenvolvido em computação gráfica. Acredito que vocês devam ter ouvido falar dele, o Toy Story. Esse filme marcou uma nova era na utilização dos computadores e a era dos artistas digitais, que tem vida apenas na memória dos nossos computadores. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem. Esse passeio na máquina do tempo nos trouxe informações interessantes e importantes sobre a origem do computador, que tanto nos auxilia hoje. Um grande abraço a todos do seu amigo Mouse! Então, pessoal, gostaram da animação? Dá para ajudar muito para a gente compreender, né? Como que evoluiu essa tão indispensável máquina em nossas vidas, que é o computador, tá? E, gente, eu esqueci de falar lá no início, um filme que vocês gostam muito e eu também gosto demais, mas ele é marcante na história da informática. Por quê? Porque foi o primeiro filme feito 100% no computador, que é o Toy Story, que eu tenho certeza que vocês conhecem, tá? E aí a gente vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado e pesquisem, estudem e busquem mais informações, cada vez mais, que ela está nas mãos de vocês, graças, né, à evolução da informática, dos computadores, tá? Até a próxima!